No primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos fazer a leitura de 1 a 14. De 1 a 14, o que João escreveu como prólogo do seu Evangelho. E eu quero dizer para vocês que quem lê essa introdução entende todo o livro e a razão por que este Evangelho foi escrito. Assentados como estamos, façamos a leitura. Nós vamos ler na NVI. Vocês vão reparar que a NVI não usa verbo, ele usa palavra. Depois eu vou explicar por quê. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus e vamos pedir a sua direção nesse momento especial. Pai amado, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai eterno, nós bendizemos o Teu nome nesta hora e Te agradecemos por essa porção tão importante da verdade revelada. Que o Senhor nos dê entendimento, abra os nossos olhos para perceber o que o Senhor tem para nos ensinar nessa hora por meio desse texto. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. João é o quarto evangelista. 3 primeiros evangelhos haviam sido escritos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 são chamados evangelhos sinóticos, porque eles partem de uma mesma visão, de um mesmo ângulo, de uma mesma abordagem. João, ele tem uma abordagem completamente diferente. João tem a intenção de trazer uma revelação do Jesus Deus, de trazer essa identidade divina de Jesus mais do que todos os outros evangelhos. E é importante então pontuar, e João faz isso, o ser de Jesus, quem ele era e como ele se relacionava com as pessoas. Por essa razão que quando você lê o Evangelho de João, você vai se deparar com muitos diálogos, muitos encontros que Jesus tem com pessoas. E as conversas, muitas, longas, prolongadas e recheadas de ensino e doutrina. Porque ali Jesus estava ensinando verdades preciosas da sua divindade para aquelas pessoas que estavam a ouvi-lo. E é interessante que essa ênfase que João dá é tão marcante, que diferente de Mateus e Lucas, que apontam 2 genealogias, e todas as duas tentando mostrar que Jesus, ele descendia de Abraão ou descendia de Davi, contando quem eram os seus ascendentes humanos. João não se ocupa com isso, pelo contrário, se você percebeu, a intenção de João não é falar de quem Jesus procede humanamente. A intenção de João é de mostrar de que João procede divinamente.
No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Desde o princípio, ou antes do princípio, eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Jesus já existia. A intenção dele não é falar da procedência humana, é falar da procedência divina. Por isso que ele já começa assim, apontando a divindade de Jesus, apontando a eternidade de Jesus. E isso faz toda a diferença quando a gente faz a leitura deste prólogo, desta abertura da carta. João, ele tem um propósito de ser universal no que ele escreve. Diferente de Mateus, Mateus escreve de uma forma muito direta para os judeus. Por 12 vezes em Mateus você vai encontrar Mateus se referindo a textos do Velho Testamento e dizer: isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, porque era a intenção de Mateus provar que Jesus era o Messias esperado, o rei de Israel, descendente de Davi, e todas as provas ele buscava no Velho Testamento de forma contundente para marcar que Jesus era o rei. Então havia um propósito ali. Mateus falava para judeus, João fala para todos, principalmente para o grego. E João, ele abre o capítulo 1 usando uma palavra grega que não era usual em Israel, por mais que o sentido sim era uma palavra grega. Era a palavra logos. A palavra logos em grego significa palavra. Na Revista Atualizada, uma versão que a gente usa ainda, mas que usava aqui na igreja, na projeção, estava assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A NVI vai para o original, que é palavra, por mais que eu esteja tendente a ficar com a tradução da Revista Atualizada, que fala verbo. Por quê? Eu vou explicar. Logos passou a ser uma filosofia grega. Um cidadão chamado Heráclito, 560 anos antes de Cristo, ele foi o primeiro a postular uma filosofia com o logos. E ele dizia que o logos era a palavra com poder ativo. Era o poder da palavra em construir, em compor tudo que existe. Não só material, mas também existencial. O logos por si só era eterno. É toda uma construção filosófica que os gregos adotaram como uma verdade, e eles diziam que esse logos, ele tinha esse poder eterno de ser eterno e de poder fazer as coisas e de estabelecer o que existe. E João diz assim: sabe aquele logos que vocês ensinam e pregam sobre eles? Esse logos é Jesus. Esse logos eterno, essa palavra eterna, esse Espírito poderoso, um dia se fez carne e habitou entre nós. Então, João, para chamar a atenção do grego, porque essa palavra não é uma palavra hebraica, se bem que o sentido do logos já estava inserido no contexto teológico hebraico. Em que sentido? Se vocês lembram de Gênesis capítulo 1, você vai certamente lembrar da palavra que é dita a respeito de Deus criando as coisas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja separação entre dia e noite. Tudo é criado pelo poder da palavra de Deus. E o judeu, a partir de então, entende que a palavra de Deus tem poder, como também a nossa palavra tem um poder. Então, para o judeu, havia sempre essa noção do poder da palavra. E a gente canta, que é derivado da Bíblia: basta uma palavra tua, Senhor, e os montes se removerão. A gente crê que Deus só precisa estabelecer com a sua boca algo, e aquilo que Ele estabelece com a sua palavra se estabelece. Então, de alguma forma, o pensamento grego e o pensamento hebraico tinham algo em comum. A ideia da palavra que tinha poder em si só.
Mas enquanto que o judeu via a palavra de forma impessoal, o grego via de alguma forma o Logos como um ser poderoso e pessoal. E João, então, pegando esse gancho, traz e diz: este Logos poderoso que existe e faz acontecer é Jesus. Só que ele não ficou estático como espírito, como uma palavra em ação. Ele agora é gente, é carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Vimos Deus entre nós na figura humana, salvando, amando, curando, estendendo a mão, abrigando o aflito. Este verbo agora é gente, como nós, e que se encarnou para fazer uma obra extraordinária em nosso lugar. Ainda no versículo 1, se você estiver com sua Bíblia aberta, na NVI, a palavra princípio aparece 2 vezes. João vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra. E no final, aí no versículo 2, me enganei, no versículo 2, diz: ele estava com Deus no princípio. O que difere Deus, Jesus, Espírito Santo, dos seres criados e das coisas criadas? É que anjos, matéria, tudo passou a existir em um dado momento, no tempo e no espaço. Os seres e as coisas criadas aconteceram no princípio. Por isso que a história tem um princípio. E Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E passa a descrever todas as criações e atos criativos de Deus após aquele momento inicial que a Bíblia chama de princípio. Aí alguém pode dizer: então se Jesus estava no princípio como verbo, ele foi criado? Não! É isso que distingue Jesus, isso que distingue o Espírito Santo, isso que distingue Deus de nós, criaturas. A palavra criatura tem esse sentido, seres criados. Deus é eterno. Jesus é eterno. O Espírito Santo é eterno. Percebam, no princípio era aquele que é a palavra. Aí o versículo 2, ele estava com Deus no princípio, ele já existia com Deus e com o Espírito Santo, porque são eternos. Então Jesus não passou a existir. Jesus existe pelos séculos dos séculos. Daí, quando você lê Isaías, uma profecia a respeito de Jesus, capítulo 9 de Isaías, diz que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. É uma referência a Jesus, Pai da eternidade. Ele não é início das coisas criadas. Jesus é apresentado em profecia como aquele que é Pai da própria eternidade. Para que não fique nenhuma dúvida da pré-existência. É um capítulo da teologia que a gente chama de pré-existência de Cristo. Que Cristo ele não foi criado como os anjos foram criados. Como nós fomos criados. Nós somos criaturas de Deus. Anjos são criaturas de Deus. Mas Jesus não é criatura de Deus. Jesus é eterno. Daí, a questão temporal. No princípio, eu vou me reportar à NVI, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava com eternamente. Há todo um mistério na Trindade, que a mente humana não alcança. A grande questão é que temas teológicos não são, muitas vezes, para serem compreendidos. São para serem aceitos, como verdade revelada. Se eu perguntasse a você, o que é eternidade? Certamente você teria um conceito abstrato, porque você não sabe na prática o que é eternidade. Você nunca viveu, nunca experimentou. Você entende porque é difícil? Você entender certas coisas que são transcendentes à nossa compreensão.
Eu tenho dito e reafirmo, nós não somos chamados para entender, nós somos chamados para crer. E quem crê na verdade revelada, se contenta naquilo que a palavra diz. Então, quando eu digo que Deus é eterno, eu posso de alguma forma me esforçar intelectualmente para entender isso. Para compreender isso. Mas dizer assim, isso, eu sei o que é isso, você não sabe. Até as experiências humanas, a gente não compreende tudo. Eu gosto muito do diálogo de Jesus com Nicodemos. É um diálogo muito interessante. Se você for ler o diálogo, você vai ver que Jesus conversa com Nicodemos e Nicodemos não está entendendo. Não está entendendo a profundidade do que Jesus está pondo ali, coloca na discussão. Em um dado momento, Jesus diz assim, falando das coisas terrenas, não me compreendes, imagina se eu começar a falar das coisas celestiais. Então essas coisas celestiais, se Deus não revela para a gente não entende. São profundas. Mas a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e não só estava, era. Vai entender isso? Com a lógica humana. Como é que você está com e ao mesmo tempo é? Mas a Bíblia não tem receio de apresentar isso, essa complexidade. Ou melhor, essa maravilha. Porque, veja bem, deixa eu compartilhar para você como é que a teologia me faz bem. A teologia me faz bem porque quando eu tenho encruzilhadas na teologia e na minha compreensão limitada, que eu chego e não entendo, sabe qual é a minha reação? Louvar e adorar a Deus. Ali eu descubro a minha insignificância. Ali quando eu chego, meu Deus, isso é profundo demais. E é muito profundo. Aí eu louvo a Deus porque eu não entendo. Isso só prova que eu sou nada. E que o Senhor é tudo. O apóstolo Paulo, talvez é o grande erudito do Novo Testamento. Ler Romanos é uma aventura extraordinária, muito complexa, é muito profunda a leitura de Romanos. Paulo, no capítulo 9, até o final do capítulo 11, ele tem uma seção muito importante ali. Ele está falando da questão dos judeus, do fim que Deus tem preparado para os judeus. Qual é o fim? E ele vai trabalhando o que Deus tem revelado. Vai colocando. O capítulo 9 é um capítulo muito denso, muito forte, de afirmações contundentes, chocantes até. O capítulo 10 ainda é muito forte. Aí ele chega no capítulo 11, ele começa a colocar suas emoções, e até mesmo as suas incompreensões, de uma forma sutil, light. Mas ele termina o capítulo 11 dizendo assim, ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que depois recebesse? Aí ele diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele louva. Chega um momento que a dúvida não é motivo de pavor. A dúvida é motivo de adoração. Porque isso só comprova a nossa insignificância diante daquele ser transcendente que foge à nossa compreensão. Ninguém entende Deus se Deus não se revelar para nós. Se Deus não tivesse misericórdia de dizer, eu estou aqui, eu enviei o meu filho para morrer por vocês, para salvar vocês, a nossa mente humana, eclipsada pelo nosso pecado, pela nossa natureza terrena, pecadora, nunca entenderia. E nem sequer o buscaria. Porque a nossa busca é uma busca interesseira, mesquinha, egoísta. E buscar a Deus implica negar a si mesmo, negar o seu próprio eu. No princípio, Jesus estava não sendo criado, mas criando todas as coisas. Versículo 3 diz, todas as coisas foram criadas por intermédio dele.
Eu gosto muito dessa afirmação. Aí é uma afirmação categórica que coloca Jesus não como criatura, mas como agente da criação, ou como co-criador. Todas as coisas, não ficou nada de fora. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E Paulo acrescenta, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora você entende quando você lê Gênesis capítulo 1, quando o plural, algo majestoso, de que ali era Deus falando de uma forma majestosa? Não, ali é a Trindade combinando a criação. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Por que o plural ali? Porque Jesus estava na criação. E sem Jesus não teria tido criação. Sem o Espírito Santo não teria tido a criação. Jesus é apresentado não como criatura, mas como um criador, agente da criação. Então isso é muito belo, esse poder criativo. Tem uma parte prática nisso. Quando você olha para a sua vida, parece que não tem jeito, parece que é uma repetição de eventos sucessivos, de tormentos. Sabe uma coisa? Deus é um Deus criativo. Ele pode criar algo que você vai se surpreender. Basta nele crer. Se você não é criativo, saiba que Jesus é. Ele criou todas as coisas. E por intermédio dele, nada do que foi feito. Se ele não tivesse presente, nada havia acontecido. Eu gosto muito de plantas, de flores. Cada domingo, isso aqui é natural, viu, gente? É natural. Toda semana, uma família, uma pessoa doa um buquê, eu não sei se é buquê, arranjo, né? Um arranjo é colocado aqui. Eu fico maravilhado com as diferenças de tonalidades de verde. Você já percebeu isso? De verde. Aqui em Brasília, basta olhar o cerrado. As tonalidades de verde, os formatos de árvores. A variedade de frutos. Querido, só gente criativa. Vai para o mar, vai para o oceano. A variedade de peixes e as cores, cada uma mais bonita do que a outra. Isso se chama criatividade. E criatividade tem diversidade. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. No original é da multiplicidade de manifestações da graça de Deus. Deus não é um Deus que se repete. Mesmo o sol quando nasce, é bonito de ver. Mesmo o sol quando se põe, é lindo de se ver. Até as coisas que são acostumadas por nós, ou nós nos acostumamos a elas, são profundas. Quer ver uma coisa simples que a gente faz? No mínimo, a cada segundo, no mínimo, pode ser, tem uns que conseguem mais. Vamos fazer isso aqui, ó. Você respira e nem vê que está respirando. Isso é uma dádiva, isso é um mistério. Você não vê o oxigênio. Se o olho vê, não vejo. Não sei se você vê. Você pode ser super-homem. Ou Mulher Maravilha, que está em cartaz. Faz assim, cara, isso é um milagre. Há um oxigênio que entra no sangue, e o sangue leva para todo o corpo o oxigênio que você, numa fungada, levou para dentro. Entrou. Aí está lá no sangue. Isso é divino. Isso é milagre cotidiano. Deus é criativo. Agora, Ele não é só criativo. No versículo 4 diz que Ele é doador de vida. Doador de vida. Ele não é só criador de coisas materiais. Ele é doador do imaterial, que é a vida. Em João, 55 vezes no Evangelho de João, aparece o termo zoe, que em grego é vida, falando que Jesus veio sobre todas as coisas trazer vida. O trágico da história é que a vida que Ele traz depende da sua própria morte. A vida que Ele quer doar depende dEle antes doar a si mesmo e doar a sua própria vida, para que nós possamos ter vida.
por isso que, mais adiante, aqui no capítulo 1 ainda, é dito que Jesus, 14, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João está construindo um raciocínio muito importante do que era e do que é e do porquê é. Ele era Deus, estava com Deus, criou tudo que existe, poderia ter continuado lá, sem se fazer carne, sem se fazer gente, sem se fazer um de nós, ou melhor, sem se fazer igual a nós. E é um ato de amor e de generosidade incomparável, porque ele não precisava. Quando você lê Filipenses capítulo 2, você vai entender um pouco disso. Quando diz assim, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se fazendo em forma humana. Jesus não deixou de ser Deus, ele abriu mão de credenciais divinas, de fazer coisas e de suportar e de passar por coisas que Deus não passaria, por ser Deus. Mas na encarnação, e para ser o nosso representante legal, porque só alguém como homem, gente, poderia representar gente e homens. É por essa razão que Timóteo vai dizer, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e ele acrescenta, homem. Porque a encarnação de Jesus, o se fazer carne, o se fazer gente, é fundamental. Mas foi um alto preço, porque ele teve que se tornar servo. Imagina o Criador de tudo que existe, aquele que é pelos séculos dos séculos, se fazer gente com o propósito de representar o homem aqui na terra. Representar numa embaixada? Não, representá-lo na cruz. Morrer por ele, para que a promessa de vida, que tanto é repetida, eu falei 55 vezes. E o que cabe a nós, depois que ele entregou a vida? A gente precisa se matar ou suicidar para ter a vida? Não. A Bíblia diz que a gente precisa crer. 98 vezes em João aparece o verbo crer, ou uma palavra ligada à crença, a crer. 98 vezes. Você vai se cansar de ler João e dizendo, isso aconteceu para que creiais. Tudo que foi escrito é para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Em todo o tempo, João vai lembrando que as histórias que estão sendo contadas, o que Jesus aborda, tem um propósito claro, para que se creia. E no capítulo 3, falando a Nicodemos, ele diz, aquele que crê já está salvo, quem não crê já está condenado. A vida eterna é um bem precioso, que custou um preço altíssimo, para Deus Pai e para o Deus Filho. O Pai tendo que entregar o seu próprio Filho por nós, e o Filho tendo que se doar, encarar a cruz por nós. O grande dilema de Jesus antes da morte era de experimentar aquilo que era comum aos mortais, morrer. Em uma experiência humana, Jesus morre, coisa que ele nunca havia experimentado, porque é Deus, porque é verbo vivo, porque é palavra em ação. Mas ele se encarna. Qual é a retribuição que os homens dão a esse ato de profundo amor e generosidade na encarnação e no ato salvífico de Jesus? João diz, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Essa é a grande tragédia do ser humano, é de desconsiderar tamanho feito, tamanho preço. Não dar lugar para o Salvador nascer e morar. Lucas é que conta a história que Jesus, Maria e José, quando foram para Belém, Jesus nasce em Belém,
Belém da Judéia, colada, subúrbio de Jerusalém. Ele nasce ali e eles procuraram uma hospedaria, e não havia lugar para eles na hospedaria. Em muitos corações, depois desse ato tão extremo, tão generoso de amor, ainda não há lugar para Jesus nos corações. Só quem encontra e se entrega de corpo e alma para Jesus, sabe que pode nascer de novo e ter uma vida nova. Não é uma vida sem problemas. Espera aí. Alguns estão contando, estão fazendo promessas que Deus não fez. Não há garantias de que problemas não surgirão. Não há. Na Bíblia não há. O que há é que Deus estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Na alegria, na proteção, da enfermidade, da luta, da escassez. Porque todas as coisas cooperam, acontecem para cooperar. Às vezes a gente não presta atenção na origem das palavras. Cooperam, a gente fala, né? O crente que conhece Romanos vai dizer sempre: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperar é com operar. Fazer a obra em nós. Eu aprendi uma frase que sempre oro a Deus em momentos difíceis da minha vida e quero dar essa colinha para vocês. A oração que eu aprendi é: Senhor, ou o Senhor muda as circunstâncias, ou então o Senhor me muda nas circunstâncias. Porque algumas coisas acontecem não para que sejam transformadas externamente, mas para nos transformar. E só depois a gente vai entender. Enquanto você for tentado a se queixar, e foi uma música que o grupo cantou hoje, agradeça, louve. A experiência de Jó é uma experiência marcante por isso, porque Jó perde tudo. E o que é que ele faz quando perde tudo? Reclama do pastor, reclama do irmão, fala da igreja. Não. Surpreendentemente, Jó se levanta e diz: nu saí do ventre da minha mãe. Nu voltarei para a terra. Bendito seja o nome do Senhor. É surpreendente, né? Porque a nossa tendência não é essa. A gente primeiro tem que achar um culpado. E como diz o bom advogado, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não se meta nisso. E a gente encontra de forma maravilhosa esse ato de dizer assim: Deus, eu não estou entendendo nada, mas como eu confio no Senhor, eu sei que o timão está em tuas mãos. Que nada está fora do teu controle. Que um caminho, uma porta vai se abrir em algum momento nessa trajetória da minha vida. Para que a gente diga assim: aconteceu algo em mim. Se você olhar aí o versículo 12 melhor dizendo, eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas eu conto com a sua paciência. A obra que Jesus veio fazer não foi só de salvar pessoas para levar para o céu. A obra que Jesus veio fazer foi de transformar criaturas em filhos de Deus. É uma categoria superior a um ser criado. Um teólogo certa vez falou: você pode até encontrar um cavalo ajoelhado para levantar, mas eu posso te garantir, ele não está orando. Ele não estava orando. E John Stott, ele tem uma afirmação que eu gosto muito, diz: o ser humano é um dos animais, ou uma das criaturas, que sempre olha para o céu. A gente tem um fascínio com o céu. A gente gosta muito de olhar o horizonte.
E o Chesterton, um escritor até católico inglês, ele dizia assim: o ser humano, ele olha para o céu porque ele sabe que ele veio de lá. Quem o criou, criou com aspirações celestiais. O C.S. Lewis, ele diz assim que quando a Bíblia fala de céu, mesmo que a gente não entenda bem como é céu, as informações não sejam todas plenas e detalhadas, é como se a gente soubesse o que existe do lado de lá. É a mesma experiência de ir para Israel. E para Israel, assim, a gente chega, é como se a gente já conhecesse, porque chega lá, tem um Mar da Galileia. Eu já ouvi falar disso aqui. Você chega e se depara com o Monte Carmelo, o Monte da Transfiguração. É como se estivesse voltando para casa. É mais ou menos isso que acontece nessa experiência de ser filho, dessa reconciliação. A orfandade é interrompida e você encontra o seu pai. A experiência espiritual de conhecer a Jesus não é uma experiência de conhecer o seu irmão e de conhecer Deus que te criou. É de conhecer o seu pai. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Na RA diz assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui a NVI diz, deu-lhes o direito. Aí no campo jurídico isso é muito forte, né? Porque você sabe que o diabo quer questionar o direito de você ser filho de Deus. Quando ele vier questionar, você diz, eu tenho direito, porque eu fui feito filho de Deus, quando eu criei nele, quando eu entreguei minha vida a ele, eu sou filho de Deus. Não é verdadeiro o dito popular que insiste em dizer que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, ele deu o direito de serem filhos de Deus. Quem não creu é criatura. Está no estágio ainda anterior, enquanto que ele, Jesus, se encarnou e morreu para que você saia dessa condição de criatura e venha experimentar a experiência de viver a filiação, ser filhos de Deus. E Paulo em Romanos, ele vai aprofundar isso de forma tal, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, e ele vai dizer que agora nós somos filhos de Deus, porque em adoção fomos recebidos como filhos de Deus. Jesus, então, depois disso, ensina a oração do Pai Nosso, não dizendo, meu Pai que está no céu, mas Pai Nosso, porque agora nós somos irmãos de Jesus. Nós partilhamos o mesmo Pai. E ele ensina isso, por isso que o Pai é nosso. Porque depois que você creu, Jesus é seu irmão. E quando ele é seu irmão, ele te defende. Quem já é aqui irmão mais velho, sabe que uma das atribuições do irmão mais velho não é só ter direito a algumas mordomias, mas é defender o irmão mais novo. Sobrava para mim, que eu era o mais velho. Tinha que enfrentar os gigantes em lugar dos meus irmãos e meus primos. Mas é esse direito de ter acesso à presença dele, de chamá-lo de Pai, Abba, Pai. Paulo em Gálatas vai dizer isso, o Abba, Pai. Por isso que Abraão tem o nome de Abraão. Abraão começa com Ab, Pai. Ab é pai. Abba, Pai é um diminutivo. Paizinho, ou na Bahia, painho. Mais ou menos assim. É um diminutivo, é uma forma carinhosa de se referir ao Pai. E termina dizendo, de uma forma tão sábia, João, aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos sua glória, glória do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Concluo apontando 3 coisas que só vê quem é filho, quem nasceu de novo, quem não nasceu
do homem, mas nasceu do Espírito Santo. Quem já entregou e vive uma vida de amor com Deus, consegue ver de uma forma muito nítida a glória de Deus. Consegue ver a graça e consegue ver a verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de glória e de verdade. E essas três qualificações que a gente encontra a respeito de Jesus são extraordinárias. A glória de Deus, que traz o poder e a manifestação do seu ser aqui na terra. Por isso que você e eu nos maravilhamos com Jesus, com o que Ele é, com o que Ele disse, com a misericórdia dEle. É a glória. Também nos maravilhamos com a sua graça, como é que Ele continua me amando, sendo eu tão imprestável, tão indigno. E Ele continua me amando, amando você. E a sua verdade. Ele nunca se trai, nunca se corrompe. E nunca deixa de ser o que Ele é, verdadeiro. Hoje na classe, uma pergunta foi feita de uma forma muito inteligente. Por que Jesus falava em verdade vos digo? E é só João que dá essa ênfase. Os outros evangelistas não falam assim. Em João, você vai encontrar Jesus sendo repetitivo. Em verdade vos digo. E aí eu pego uma frase que eu ouvi do Russell Shedd uma vez, muito interessante. Russell Shedd, ele dizia, Jesus nunca deu uma opinião a respeito de uma coisa. Jesus sempre deu a última palavra a respeito de um assunto. Por isso que quando ele fala, ele diz ali, em verdade vos digo. Ele é enfático para dizer que o que ele vai dizer é a última palavra. É a palavra final sobre aqueles assuntos. Por isso que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja o que ele é e o que ele faz por nós. E aí a pergunta que vai ficar no ar, você que me ouve hoje, você pode se enquadrar no grupo daqueles que o recebem, e o recebem pela fé, e dizem, eu quero andar contigo, me perdoa dos meus pecados, e me torno filho de Deus. Ou, como diz o texto bíblico, eu posso me enquadrar no grupo que a Bíblia diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não quiseram depor suas armas. Não quiseram se submeter a Ele. Até tinham vontade. Mas lá no fundo não quiseram. A gente tem que sair do projeto de querer e dar um passo para que a nossa vida de fato mude. Quem sabe hoje você sai do projeto de querer e toma uma atitude hoje, de decidir querer. Você não sairá daqui hoje sem dizer, hoje eu retorno para o Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Você quer fazer essa oração? Curve sua fronte. Ore comigo. Nós estamos em Tua presença, Senhor. Senhor eterno, que era, que é e que há de vir. O Senhor fez tanto por mim. E hoje eu quero estar no grupo daqueles que Te recebem como Salvador e Senhor de minha vida. Eu convido o Senhor a tomar as rédeas da minha vida, a dirigir a minha vida. Porque eu quero ver a Tua glória, a Tua graça e a Tua verdade. Eu quero ser filho de Deus pela fé. Me achegar a Ti. Hoje é o dia da entrega do meu coração para o Senhor. Você diz isso de coração? Diga amém. Senhor, manifesta a Tua graça na vida daqueles que hoje fizeram esta oração. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém.